Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto essencial para a sua família: organização financeira. Se você quer ter mais controle sobre as suas finanças aí da sua casa, evitar aquelas surpresas desagradáveis e também garantir um bem-estar financeiro para a sua família, esse vídeo é para você. Ter uma boa organização financeira familiar não é apenas você controlar o que entra e o que sai, e sim você ter um planejamento de futuro e que a família esteja toda alinhada com esses objetivos financeiros. E o primeiro passo, gente, para a gente estar organizando as finanças da sua família é entender a atual situação. Por exemplo, quanto que você ganha por mês? Vou fazer algumas perguntas. Quais são as suas despesas fixas? Quais são as despesas variáveis? E você tem alguma dívida ou investimento? Então, essas 4 perguntinhas, né? Vou repetir. Quanto que você ganha por mês? Quais são as suas despesas fixas? Aquilo que você paga todo mês? E quais são aquelas despesas variáveis? Tem mês que sim, tem mês que não. E se você tem alguma dívida ou investimento. Então, você vai fazer um levantamento dos seus ganhos e dos seus gastos. Essa análise, né, esse levantamento vai te dar uma visão, uma clareza para onde o seu dinheiro está indo. E também onde que você pode melhorar. Nessa parte 2, nós vamos estabelecer metas e prioridades. Então, nós já estabelecemos, nós já mapeamos, né, quais são as suas entradas, as suas saídas, o que você precisa melhorar, o que você precisa economizar, o que você precisa fazer para ganhar mais. Então, nessa primeira parte foi feita isso. E agora, nessa segunda, nós vamos estabelecer metas e prioridades. E as metas, elas são estabelecidas através das suas prioridades. Você vai reunir com sua família e vai definir quais são as prioridades para a sua família. Quais são as prioridades para o momento? Quais são as prioridades para o futuro? Pequenas e grandes prioridades, até pequenos gastos, né? Pequenos investimentos devem ser sentados, né, ali em família e estabelecidos. Juntamente com toda a família, é legal vocês terem os mesmos objetivos, as mesmas metas, porque para vocês estarem todos alinhados e ter clareza, né, de qual será a meta e as prioridades estabelecidas. Então, eu até anotei aqui que as metas financeiras, elas devem ser claras e devem ser realistas, né? Elas não precisam ser o seu plano, gente, o seu planejamento, ele não precisa ser perfeito, mas ele deve existir. Ele não precisa ser feito das melhores maneiras aí que os economistas, né, e administradores ensinam, mas começam fazendo, porque a prática leva à perfeição. Se você não praticar, né, esse planejamento, não vai ter o que é aperfeiçoamento lá na frente. Então, se você ficar esperando cobrar, né, de você, ficar cobrando de você um planejamento perfeito, ele não vai existir, tá? Então, vamos lá ter essa consciência, né, que ele não precisa ser perfeito, mas é importante ter um planejamento. E não se esqueça também da reserva de emergência, que são essenciais para os imprevistos, tá? Então, uma reservinha aí, nem que seja, não é o ideal, né, que as pessoas ensinam, mas começam também a praticar, né, ter uma reserva de emergência. Porque qual que é o ideal? O ideal é a gente ter 6 vezes o que você ganha, 6 vezes do que você gasta mensalmente. Então, se o meu custo, né, as minhas contas do mês fica aí em 10 mil, eu tenho que ter 60 mil de reserva de emergência. Ou uma reserva, tem pessoas que não gostam de usar esse termo emergência para não atrair e tal. Mas então, outros, né, entendedores do assunto aconselham ser 12 vezes esse valor que você tem de custo mensal. Aí você estabeleça qual que seja o seu. Mas, às vezes, é impossível para a pessoa começar, né? Ela se vê impossível de começar tendo esse valor de emergência. Então, nós devemos começar a praticar um pouquinho, criar um hábito, né, de separar um pouquinho para aquela reserva. E isso você vai se educando, né, se educando e vai controlando e vai acontecendo
no tempo certo, tá bom? A parte 3 é o controle de ganhos e poupança. Agora é hora de controlar, né? Controlar os gastos do dia a dia, que não são fáceis. E uma dica importante é você estabelecer limites para cada tipo de gastos. Dividir os seus gastos. Alimentação, educação, saúde, transporte, moradia, estabelecer tetos, né, para que você venha ter um limite e estarem se policiando por esses gastos não passarem desse limite. Esse controle, ele é muito importante, né, e ele ser também, assim, sempre o planejamento familiar deve ser feito em família, mesmo que sejam crianças. Algumas coisas a criança ela pode ajudar, como a economia de energia elétrica, de água, desperdício de alimentos, tudo isso as crianças podem estar participando também. Algumas coisas elas não estão preparadas para ouvir, né? Como endividamentos e coisas assim. Além disso, vamos tentar, né? Igual eu falei, criar o hábito de poupar, né? De investir, de ter uma reserva. Essa reserva, né? Todo mês, ela é muito importante. Você criar o hábito, mesmo que seja pouco. Crie o hábito de ter reserva. O importante, né? No início, é você tomar essa decisão, né? Tomar essa decisão que eu vou ter a reserva, que eu vou conseguir ter essa reserva. Então a decisão, né, inicial é sua e nem que seja pouca, é importante fazer, né, essa reserva de emergência e fazendo aos poucos, que o importante é você desenvolver o hábito. A parte 4 fala sobre a educação financeira para todos, né? Essa parte 4 eu já falei, né, anteriormente, que essa parte das crianças, até as crianças estarem participando, elas podem aprender a reservar parte da mesada delas, elas podem aprender a economizar e os adultos sempre terem essa consciência de estar reunindo a família, né, de estar fazendo esses pequenos planejamentos, esses pequenos desafios também em conjunto, né, com a família, não só um, né, ali como tá sabendo de todas as coisas, todos os problemas, mas está ali em comum, que a família ela é uma equipe, né? Como se fosse uma equipe de trabalho e ele está ali todo mundo com clareza dos seus objetivos, das suas metas. Isso vai ajudar bem mais. As pequenas coisas que a gente vai estar vendo as crianças fazendo, vai estar também nos alertando e não perder o foco, né? De ter uma organização financeira familiar. Se todo mundo entender, né? Todos da família entender a educação, a importância da educação financeira, as decisões ficarão mais fáceis e também mais conscientes, né? Então, às vezes, você não compartilha com as crianças, quando eles crescerem, vai ser algo novo para eles. Então, se você que tem criança, né, começar de agora fazer esse planejamento em família, essa organização financeira familiar, né? Não só você e o seu cônjuge, ou só você, dividir isso, compartilhar isso, né? Como eu falei, não é todas as coisas que você precisa compartilhar com a criança, que ela não tem, às vezes, maturidade para absorver algumas informações, mas essas pequenas coisas você vai estar desenvolvendo, né, um futuro adulto organizado financeiramente também. Então é bem importante que todo mundo esteja alinhado, né, que todo mundo esteja entendido da importância da educação financeira. A quinta parte, como lidar com as dívidas. Se você está, né, em situação de endividamento, está endividado, muito ou pouco, você deve planejar, né, a quitação dessas dívidas. Não se desesperar, não ficar indo em conversa de pessoas, daqui 5 anos tudo isso, não sei o que lá. Não vão nessa conversa. Procure a planejar, né, um planejamento para a quitação dessas dívidas. Não perca a esperança, faça um planejamento e busque alternativas, busque negociação, busque também, minha renda é pouca, busque opções de renda extra para você estar buscando quitar, né, essas dívidas. Comece, eu notei algumas dicas aqui. Comece pelo pagamento das dívidas com juros mais altos, tá? Então, sempre busque não aquelas do valor mais alto, e sim a que tem os juros mais altos, tá? Que você vai estar ganhando tempo. Como o cartão de crédito. Depois, organize-se para quitar outras pendências e lembrando-se, renegociar as dívidas pode ser uma boa alternativa.
tá? Então você procure buscar soluções para quitar, para renegociar. E sempre lembrando, né, quitar a que tem um juros. Mas a organização familiar, ela é um trabalho contínuo. Eu não vou fazer organização familiar só no início de ano. Eu não vou fazer organização familiar, organização financeira familiar só quando eu estou endividada, só quando eu estou apertada. Não, ela é um trabalho contínuo, tá? Você fazer usos de aplicativos, de planilha, pegar uma caneta e um papel, né? Eu comecei a fazer na minha casa, assim que casei, utilizando o caderno, né? A gente utilizava o caderno, anotava o que tinha para pagar, o que tinha para receber, embaixo colocava quanto que eu queria juntar, objetivos, metas, num caderno que você tenha. Ah, eu não gosto dessas coisas. Utilize uma planilha. Hoje eu utilizo a planilha, mas existem também aplicativos, né, que também você pode estar utilizando para estar organizando as finanças da sua casa. Use um método que você acha que vai falhar menos, né, que você vai conseguir ter sempre acesso. No meu caso, antes o caderno era mais fácil, hoje o computador é mais fácil e eu também fui evoluindo as planilhas. E com certeza, gente, quanto mais você fizer o planejamento financeiro, mais você vai melhorando, mais você vai vendo, isso aqui eu posso melhorar, você vai evoluindo. O planejamento financeiro familiar, ele tem que ser contínuo para que ele tenha evolução e que vocês tenham estabilidade financeira. Então, a estabilidade financeira, ela é um fruto de organização financeira familiar. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também deixar aí o seu gostei. E se não é inscrito no canal, já te peço para se inscrever no canal, tá bom? Então, tchau para vocês. Deus abençoe muito sua vida. Em nome de Jesus. Amém.